Opa, estamos chegando aqui no Povo na TV Cast, seja bem-vindo. Hoje eu vou conversar com uma mulher que conhece de perto a realidade da segurança pública e o enfrentamento da violência contra a mulher aqui em Mato Grosso do Sul. A delegada Elaine Benicasa é a nossa entrevistada de hoje. Ela tem uma longa trajetória na Polícia Civil, passando aqui por delegacias estratégicas e atuando durante muitos anos na DEAN de Campo Grande. Atualmente ela coordena a Sala Lilás da PCMS, um espaço que é voltado ao acolhimento humanizado de vítimas de violência. Vamos falar sobre essa violência doméstica que tanto nos assola, falar de investigação, acolhimento, desafios dessa profissão e o papel da mulher dentro da polícia. Delegada Elaine Benicasa, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aqui por a gente estar aqui podendo conversar com você um pouquinho e entender um pouquinho da tua história, da tua trajetória e desses desafios. Obrigada, Tatá. Queria agradecer o convite da produção do SBT, que sempre me recebeu com muito carinho. Vamos aí fazer esse bate-papo. Isso. É difícil ser mulher no Brasil? É difícil ser mulher em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, nessas situações de machismo, de ignorância, de selvageria que às vezes a gente encontra em algumas situações de violência doméstica? Com certeza, tem cada vez mais sido difícil. A gente percebe pelos altos números, pelo índice da matéria que me coloquei já há um tempo a trabalhar. Então a gente percebe que o machismo ele tem aumentado, com certeza, principalmente num estado como o nosso. Mas, enquanto policial, eu penso que eu posso te dizer que dentro da instituição nunca tive momentos de machismo de colegas ou em alguns momentos durante toda a trajetória, né? E olha que você está num espaço que prioritariamente sempre foi dominado por homens e tal. Sim, é difícil quando você ingressa na carreira, né? Na carreira de delegada de polícia, porque no meu caso, por exemplo, ingressei com 27 anos, eu nunca havia saído de casa, então geralmente as mulheres nos concursos públicos são a minoria, e logo que você ingressa num concurso público como de delegado de polícia, nós vamos para o interior. O que você enxerga nos olhos desses agressores? Os agressores? Quando eles chegam, eles olham para você e eles sabem que ali na frente tem uma autoridade, é uma mulher. E às vezes ele acabou de espancar uma mulher, ele acabou de bater numa mulher, sei lá. E ele olha para você, como que é essa troca de olhares? Porque existe uma energia ali, existe, né, obviamente, né, uma aproximação. São diferentes reações, Tatá. Então nós vemos umas reações de ódio contínuo, né? Por isso que o feminicídio é um crime de ódio. Então, nós percebemos que muitas vezes eles não se recordam. Então, eu fazia questão, quando eu lidava diretamente nas delegacias das mulheres, de visitá-los na cela e, de fato, entender o porquê do cometimento desses crimes de ódio. E muitos deles se esquecem dos atos. Muitos deles passam a chorar na cela após terem cometido. E outros demonstram frieza, começam a ofender todos os policiais, principalmente as mulheres, fazendo então com que aquela sensação de ódio reflita, e você percebe que não é algo assim contra os policiais, mas contra o próprio gênero mulher. Então é muito comum esse sentimento quando a gente encontra esses tipos de... Aliás, não encontra, né? Eu fazia questão de ir visitá-los e ter essa conversa direta com eles, e eu percebo essas duas reações distintas. Um lado sombrio da psique humana, um emocional atrofiado, né? Seja lá por qual motivo, mas nada justifica. A maioria deles. Doutora, deixa eu lhe perguntar sobre a decisão, né, de ingressar na Polícia Civil, como que começou a sua história, né, e qual é a sua trajetória até aqui? Eu nunca pensei em ser delegado de polícia, nunca pensei em entrar para a Polícia Civil. Ainda que meu pai seja oficial da Polícia Militar em São Paulo,
Eu me formei em Direito em Marília, interior de São Paulo, e fiz estágio durante quase 4 anos no Ministério Público. Então, eu admirava o promotor com quem eu estagiava, admirava aquele trabalho. Nunca tive contato com os trabalhos de investigação da Polícia Civil, nunca mesmo. Mas depois eu me lancei a essa vida de concurseiro. E foram 5 anos estudando para concursos públicos. Focava principalmente para outras instituições. Mas no último ano, né, a gente sabe que essa vida de concurseiro não é uma vida fácil, é uma vida solitária, de negações, né, de falta de autonomia, de independência. Então, é uma vida difícil. Eu optei por um único concurso que abriu para delegado de polícia em 2008, que foi aqui no estado, porque uma amiga me disse que o pai era delegado e que era um estado que estava crescendo e, de fato, é um estado próximo a São Paulo. E eu falei, por que não? Né? Já era um momento que eu não aguentava mais estudar. Então, eram muitos concursos que eu batia na trave e resolvi dar a chance para o concurso da Polícia Civil. E deu certo. Deu certo. É um concurso que, inclusive, foi cancelado de 2010. Então, eu tive que, literalmente, passar 2 vezes, porque cancelou por conta de alguns mandados de segurança. Então, eu tive que retornar e refazer quase que 90% do concurso, quando, então, eu ingressei em 2010. Você passou por diversas delegacias. O que dessa experiência você guardou, né, de referência e que você usa até hoje no teu trabalho? São experiências de 2 tipos diferentes, né? Uma experiência profissional, não há dúvida da importância de quando nós ingressamos na instituição de sermos enviados para o interior. Porque é no interior que a gente tem uma gama de atuação, né? Você precisa liderar, muitas vezes, chefiar unidades sozinha, né? E como eu te falei, eu entrei com 27, 28 anos. Faz de tudo um pouco. Exato, e é um sistema muito hostil à polícia, né? A Polícia Civil, a Polícia Militar. Então, imagina uma mulher nova, nunca saiu de casa, vai direto. Minha primeira lotação foi a DP de Corumbá. Então, policiais, na minha época, antigos, né, não gostavam muito de serem chefiados por praticamente uma criança, né, na cabeça de muitos ali. Uma situação que ficou na tua memória dessa delegacia de Corumbá? São várias. Corumbá é uma experiência Me traga inacreditável. Me traga uma que marcou. Eu fui realizar um local de crime onde os pais haviam discutido por ciúmes. E o pai, como forma de vingança, ele teria chegado em casa, discutido, foi até o quarto, onde se encontrava o próprio filho, de 5 anos de idade, brincando, e passou a faca no pescoço do filho, deixando um fio, literalmente um fio, entre o corpo e a cabeça dessa criança, a ponto de a perícia não conseguir entrar no local de crime. Em seguida, ele fugiu e tirou a própria vida no Rio Paraguai. Eu fiz esse local de crime, a mãe, ele não agrediu a mãe, não teve essa questão da vingança contra a própria esposa, mas ele se dirigiu ao próprio filho de 5 anos e o local, assim, um local extremamente pesado, foi muito difícil e me marcou muito. A gente sente na tua fala, obviamente, né? Só de você contar, a gente fica se questionando como impedir que coisas semelhantes ocorram. A gente tem um cotidiano aqui, né, de muitos casos de violência. Na tua experiência, o que falta para a segurança pública frear de vez, né, esse tipo de situação, esse tipo de crime? É uma pergunta complexa, pode parecer simples, né? Mas nós percebemos que tanto se faz, tantas ações são realizadas em prol da mulher e o crime só aumenta. Costumo dizer que é uma área que é como se plantássemos tâmaras, né? Nós não vamos colhê-las, desculpa,
nós não vamos colher os frutos das ações agora. Nós precisamos entender, até nas inaugurações das salas lilás, o secretário executivo sempre fala isso, né, o Coronel Wagner, que nos acompanha, que não é um problema definitivamente só de polícia. Só que isso precisa ser internalizado por toda uma sociedade, de fato, né, genuinamente, para que todos realmente entendam e trabalhem juntos. Então, se nós percebemos que há vários eixos, vários vieses dessa problemática, nós vamos perceber que realmente é uma situação difícil e que são diversas ações juntas. Eu, particularmente, tenho várias frentes que sempre comento nas palestras, nas entrevistas, que devem ser enfrentadas de uma forma realmente verdadeira, que é a informação, porque pode parecer, Tatá, que pelo alto índice de ocorrências, a informação ela está bem divulgada, difundida, mas não. As mulheres que morrem no nosso estado não possuem, muitas, 90%, um registro de ocorrência, muito menos uma medida protetiva. Então, a informação ela precisa ser realizada de uma forma que realmente seja exaustiva. O incentivo à denúncia. Com certeza. Né? E às vezes a mulher, até por uma essência, né, de proteção da família, ela não quer denunciar o agressor porque ela acha que isso pode, de alguma forma, não cooperar para que a família se mantenha unida. Né? Ela às vezes quer preservar os filhos, né? E por conta disso, às vezes ela paga apanhando ou com a própria vida. Com certeza. Ela não se vê dentro do ciclo. Então, os familiares, amigos tentam a todo momento mostrar para ela que ela sim se encontra dentro de um ciclo de violência doméstica e por inúmeros motivos, dependência emocional, econômica, ela não consegue se desvincular. Há pesquisas que dizem que a mulher leva cerca de 10 anos para sair de um ciclo de violência doméstica. Então, a informação é um viés que precisa ser trabalhado. A educação, todo mundo sabe, né? A educação infantil, a reeducação do agressor, porque temos aí dois públicos distintos. O homem, enquanto criança e adolescente, e precisa, desde essa idade jovem, internalizar esses princípios de igualdade e respeito. E o homem grande, o homem crescido, que ele precisa, uma vez que ele já cometeu o crime, ele precisa ser reeducado. Há homens que são reeducados, nós temos esses programas, né, que existem por aí em várias instituições e que a própria Lei Maria da Penha prevê de reeducação do agressor, e eles são reeducados. Nós percebemos muitos casos de sucesso, mas também aqueles homens que não se reeducam. E para eles nós precisamos o quê? O rigor da lei, o aumento das penas. Né? Então, precisa... são vários vieses, e aí eu tenho outras situações de políticas públicas eficientes. E falando nisso, como é esse trabalho dentro da casa que você hoje coordena, que é da Sala Lilás? A Sala Lilás ela vem com uma alternativa em locais onde nós não, a princípio, conseguimos ter uma delegacia de atendimento 24 horas, como é a DEAN, aqui em Campo Grande. Então, nós separamos um ambiente dentro da própria delegacia da cidade e nós reformamos esse ambiente. É um termo de cooperação do governo do estado com os municípios, onde nós reformamos e tornamos o ambiente mais agradável. Quantas salas lilás nós temos? Nós já temos 64 salas lilás aqui no estado e a proposta da Polícia Civil, junto com o governo do estado, é alcançar todos os municípios com uma sala lilás. Essa sala ela acolhe a família que por algum motivo sofreu com violência, é isso? Sim, porque a grande questão no interior, como as cidades são pequenas, a maioria das cidades são pequenas aqui no nosso estado, a ida de uma vítima para a delegacia, numa recepção comum, já gera aquela repercussão. Né? Então, ela já passa a ser revitimizada desde o primeiro momento que ela pisa
numa recepção geral de uma delegacia daquela E cidade. aí ela precisa reviver toda aquela situação novamente, que ela tem que fazer a narração daquele fato. Ela é né? exposta, passa a vizinha na frente da delegacia, já vê o que ela está fazendo ali. Então, para que se evite essa exposição, essa revitimização, logo então que essa mulher chega na delegacia geral, vamos dizer, daquela cidade, o primeiro DP, ela já é direcionada para a Sala Lilás, que é um ambiente humanizado, mais agradável. Nós temos uma decoração feminina, aconchegante, acolhedora, onde ela se sente, isso é importante, confiança, né? Ela se sente à vontade, pelo menos esse é o nosso objetivo, para que ela relate sua situação de violência doméstica para um profissional ali, e isso é importante dizer, capacitado, que saiba receber esse primeiro relato, saiba trabalhar esse primeiro relato dessa vítima de uma forma capacitada. Você acha que hoje, na atualidade, os órgãos públicos, eles têm a competência e estão conseguindo salvar as mulheres vítimas de violência aqui no estado de Mato Grosso do Sul e em Campo Grande? Tatá, o trabalho tem sido feito de forma exaustiva. Eu acompanho, eu tenho experiência há mais de 10 anos à frente da violência de gênero. Agora, a mulher ela precisa cooperar, ela precisa fazer a denúncia. O que você diria para quem está nos assistindo agora, que por qualquer motivo está passando por uma situação, né, de violência dentro de casa, ou sabe de alguma situação e ainda não fez a denúncia, ou tem medo do que pode acontecer? Essa situação passa pelo simples fato da mulher confiar no sistema. Então, cabe a nós, enquanto poder público, e todas as instituições, a sociedade, a mídia, a imprensa, trazer essa confiança para a mulher. Então, trazer a informação correta. Eu costumo dizer, na polícia, informação é poder. Então, quando ela tem a informação correta, ela se empodera, ela fortalece, ela sabe onde procurar ajuda, ela sabe que tem programas nas instituições, na sociedade, que vão auxiliá-la a sair dessa dependência financeira, emocional. Ela vê no governo, no município, políticas públicas eficientes, eficazes, que faz com que ela, então, reaja, que ela saia desse ciclo e que esse número de anos diminua de 10 anos, que, como eu falei para você, que geralmente é o tempo que leva para que ela saia de um ciclo, que isso diminua, que ela se enxergue, em razão dessas informações, se enxergue num ciclo de violência doméstica. Mas eu vou muito além disso, né? Eu acho que, por mais que eu falei de todos esses pontos, a melhor e maior prevenção, com certeza, é o amor próprio, a autovalorização que a mulher precisa ter. E isso começa da mulher jovem, por isso que passa pela educação, a mulher na escola, dos pais serem exemplos para essa menina, da escola levar esses conceitos da consciência de ela saber a pessoa que ela quer ao lado. O que você daria de conselho, eu diria, para os homens? Porque nós falamos aqui para as mulheres. O que você poderia dizer para os homens que às vezes podem, inclusive, estar agredindo alguma mulher, ou que tem esse pensamento de que ele é o dono, vamos dizer assim, dessa mulher, e que ele tudo pode? Os homens, eles precisam ser reeducados, né? E precisam saber, porque, como eu te falei, tem aquele homem que ele vai internalizar esses conceitos, mas outros não. Então, ele precisa ter a certeza de que todos os agressores de mulheres estão sendo punidos, que todos esses agressores passam por um sistema penal onde essa pena tem sido aumentada, recrudescida cada vez mais. Então, ele não vai passar impune por isso. Então, há dois discursos diferentes. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Aquele homem que está em formação e que sempre tem essa salvação de optar pelo caminho da igualdade, do respeito, e para esse homem que já é um agressor, né? Esse homem, muitas vezes, que você olha ali na cela e vê que ele não tem solução. Seja porque ele está repetindo um comportamento de quando ele era criança, seja porque ele sempre tratou a mulher como objeto, teve uma educação machista. Então, para esses homens,
a demonstração de que a sociedade se encontra unida, punindo, porque nós precisamos também trazer a importância da lei. E né? ser contundente na pena para esses Com criminosos, né? certeza. Eu quero elogiar o seu trabalho, dizer que a gente fica muito orgulhoso, né, do que se está fazendo aqui em Mato Grosso do Sul em relação às políticas públicas de proteção à mulher e o combate da polícia, né, em relação a esses casos. Eu falei aqui com a delegada Elaine Benicasa. O papo foi muito rápido, queria poder perguntar mais coisas, mas o nosso tempo já foi. Espero numa outra ocasião poder te receber. Obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada, Tatá, sempre pelo convite. É sempre muito bom estar aqui no SBT. A gente fica por aqui com o Povo na TV Cast de hoje. A gente se vê na próxima edição.